Oi, pessoal, tudo bem? Para fazer o nosso experimento de hoje, sobre cromatografia, nós vamos precisar de um copinho pequeno, tá? Se vocês olharem aqui o tamanho, ele é bem pequenininho, aquele de cafezinho, tá? Com álcool dentro. Eu coloquei álcool em gel porque eu não tenho álcool líquido hoje na minha casa, tá? Você pode tentar fazer com água também, para ver se vai dar um resultado um pouquinho diferente, tá? Eu coloquei bem pouquinho, mal dá pra ver, ó, não tem nenhum dedo ali dentro, tá? Utilizei também um filtro de café, um Melita mesmo, tá? E eu cortei em tiras, tá? Peguei uma tira, tá? Que caiba dentro do copinho. Luft. E aí, nessa tirinha, eu coloquei 3 marcações de canetinha, tá? Então, eu fiz um pingo com caneta verde, um pingo com caneta amarela e um pingo com caneta vermelha, tá? Qual é o objetivo? Você não pode mergulhar, tá? Você vai precisar que a pontinha do papel, que ainda não tá sujinha, entre em contato com o álcool, ok? Você pode usar um prendedor de papel para deixar ele aqui, ok? Ou você pode só dobrar o papel. Eu vou tentar só dobrar o papel para ver se dá certo, ok? Vou mergulhar só a pontinha, isso. Mergulhei só a pontinha, deixei tipo ele encostado lá, tá? E agora eu vou esperar alguns minutos, ok? Dependendo da caneta, não precisa ser canetinha, tá? Eu usei canetinha assim, mas pode ser qualquer tipo de caneta, caneta Bic mesmo, ok? Eu vou deixar alguns minutos, tá? Se vocês repararem o que vai acontecer. Esse com álcool gel vai demorar mais, porque o meio de locomoção é o papel, tá? Então, o meio que vai carregar a tinta, vai dispersar as cores que formam essa tinta, vai ser pelo papel, tá? E o solvente é o álcool. E aí, nós vamos ver como que ele vai se comportar. O papel tem que ser papel Melita, papel de filtro, qualquer marca, né? Melita é modo de dizer. Por ser um papel absorvente. Você poderia fazer com papel higiênico também, mas ele derrete. Então, recomendo que você não faça com esse tipo, tá? Eu vou marcar aqui no relógio quanto tempo vai demorar e eu volto daqui a pouquinho, tá bom? Ó, pessoal, depois de 2, 3 minutinhos, eu já observo que começa a arrastar, vocês estão vendo? Ele é caneladinho o vidro, então não dá pra ver muito bem. Eu não vou mexer nele, tá? Eu só encostei a base lá e ele já começou a arrastar o corante, tá bom? Vamos esperar mais alguns minutinhos. Temos mais uma etapa aqui na separação, acho que aqui dá pra enxergar bem. Ó, lembra que o primeiro era verde, se eu não me engano? Quem que forma o verde? Né? Quem que você mistura pra formar o verde? Então, se você reparar, tem uma parte que tá verde, tem uma parte aqui que tá ficando azulzinha e tem uma parte de amarelo. Não tem nada a ver com esse amarelo aqui. O amarelo tá se separando. E aqui o vermelho tá parecendo mais pink, certo? Um tom mais de pink do que de vermelho mesmo. E aqui em cima tá ficando um pouquinho laranja, ok? Vamos deixar mais um tempo aqui separando. Voltei mais um minutinho e aí eu vou girar aqui pra vocês observarem. Olha o vermelho, como ele tá formando, separando bem para um laranja ali em cima, né? O amarelo continua sendo só amarelo. E olha o azul. O azul tem tons, o verde, perdão, tem tons de azul, de amarelo e do verde que continuam ali. Já volto. Voltei aqui, vocês estão percebendo que tá separando, né, bem mais. Enquanto vocês continuam observando aqui, eu vou explicar o que acontece. Então, a cromatografia, ela é uma técnica de separação usada na analítica para separar os componentes de uma mistura. Existem, assim, vários tipos de cromatografia. Essa em papel é a mais simples de toda, e é só para entender o conceito. Porque no laboratório são feitos vários tipos de cromatografia em equipamentos que são bem caros, né? Existe cromatografia acoplada com camada gasosa, então consegue separar até os componentes de gases, ok? Preste atenção no que eu vou falar agora, porque as perguntas estarão, né, todas relacionadas com o que eu vou falar agora. Então, assim, existem 2 componentes básicos aqui nesse experimento. Então, eu tenho a fase estacionária e a fase móvel. Estacionária, só lembrar de estacionado, é o meio por onde o componente é arrastado. Por exemplo, nesse caso, vai ser o papel de filtro, tá? Eu poderia chamar o álcool de fase líquida, né? Ou fase em gel, sei lá, já que é álcool em gel.
dessa cromatografia. Então, tem a fase estacionária e a fase móvel. A fase móvel é a fase que se move, ou seja, é o líquido, o gás que é arrastado pelo meio estacionário, pela fase estacionária, se separando em seus componentes. Eu usei canetinha, então eu tô separando os componentes que formam, né, as cores de tinta que formam a cor final, que é o que aparece lá, ok? Quando eu risco, por exemplo. Bom, eu posso ter água como fase móvel, eu posso, né, como fase, né, o meio aquoso, digamos assim. Bom, a cromatografia, ela é um método físico-químico de separação, tá? E eu posso separar sólidos, líquidos, gases, ok? Dependendo das suas fases. Nesse caso aqui, ó, a gente usou, então, um coador de café. Tô ficando sem bateria. A gente usou um coador de café, né, um papel de filtro, que a gente chama de coador. Lápis pode ser, caneta ou pregador, que dê pra prender aqui em cima. No meu caso, não precisou. Mas se vocês quiserem, vocês prendem aqui, ó, só pra não encostar. Eu acho que quando for álcool em gel, não precisa. Canetinha, tá? Eles recomendam que use canetinha marrom, azul, preta, verde, amarela ou vinho. Então, eu usei o verde, né? E usei no lugar do vermelho, usei o vinho, tá? E aí, fazer em água e em álcool. Eu fiz apenas em álcool. Se vocês quiserem fazer em água, para ver o que acontece, é interessante. Então, a conclusão é a seguinte, que essa é uma técnica barata, tá? De separação, e eu posso explicar para você o que acontece. Não importa qual é a marca da caneta, o que importa é o lote. Porque a tinta para fabricar ela sempre vai ter alguma composição um pouquinho diferente. Então, dá para fazer uma análise, por exemplo, de adulteração de assinatura de um documento por cromatografia. Você pega a assinatura, geralmente qualquer tipo de documento, em cartório, por exemplo, você assina sempre com a mesma caneta. Todos assinam com a mesma caneta. Então, para pensar na adulteração, dá para ver, né, se a caneta que assinou lá do cartorário, lá do cara do cartório, é a mesma do outro cara que você suspeita da adulteração, tá? Bom, vou mostrar aqui pra vocês, então, como que ficou o meu papelzinho. Percebam aqui, não tava, só tem um pouquinho lá embaixo, ó, de álcool, tá? E aí, ele vai subindo, o papel vai arrastando ele. Então, é um tipo de arraste. Se vocês observarem... Ai, deixa eu pegar uma caneta aqui pra mostrar. Se vocês observarem, ó, o vermelho era um vermelhão bem forte. Deixa eu pegar a canetinha pra mostrar como que fica quando é só o vermelho. Ó, no início eu fiz uma marquinha assim, ó, com o meu vermelho. E olha como que ele se separou. Em rosa, laranja e amarelo. O amarelo continuou sendo só amarelo, porque ele é uma cor primária, né? E o verde era esse daqui, ó. Perdi o verde. Era um verde da canetinha. Acho que era esse verde aqui, ó. Olha como que ele era o verde no começo. Estão vendo a diferença? Então, quem que forma o verde? A mistura do azul com o amarelo. Então, se vocês olharem aqui, ó, aparece bem certinho o azul e o amarelo, tá? E um pouquinho do verde, inclusive. Então, ele vai arrastando. Se eu deixar, ele vai arrastar o quanto der, ok? Bom, mediante esse experimento, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês lá no Forms. Aqui nessa mesma atividade, tá bom? Um abração.